Pai do Senhor Jesus, meus irmãos amados de Cristo Jesus, tenho aqui uma palavra para falar para os irmãos que Deus me deu. Sempre Deus me dá alguma coisinha para a gente meditar. E aqui eu vou passar para os irmãos. Eu sempre peço a Deus sempre algo para despertar, né, para abrir os olhos, abrir os ouvidos. Eu agradeço a Deus por Deus meditar muitas vezes na palavra, buscar nas palavras respostas. E Deus sempre me dá uma palavra, eu sempre busco no Senhor, eu sempre busco no Deus Criador, eu sempre busco naquele que pode me dar alguma coisa, né? E não no que o homem venha me oferecer. Eu aprendi há tempos atrás com o pastor João Carlos, que muitas vezes eu comecei a fazer uns estudos bíblicos e ele me abriu muitos olhos assim sobre a palavra. Eu agradeço muito a ele e até hoje ainda de vez em quando congregamos, a gente faz parte de ouvir as lives dele, as pregações dele, que é uma pessoa que Deus usa muito, né? Também muitas vezes meditei, muitas vezes ali com o pastor Ocimar lá em Fátima, né? O pastor João Carlos da Semel, né? Eu conheci ele na Nova Geração. Aí começamos a congregar juntos, mas ele me abriu muitos olhos. Eu também, muitas vezes, com o pastor João Carlos, ele abriu muitos olhos na palavra, conhecendo, dando direção, dando conhecimento. Claro que é pela palavra que fala que a gente tem que buscar o conhecimento na Bíblia, né? Buscar o conhecimento nas Escrituras, né? Eu agradeço a Deus por ter conhecido o pastor João Carlos, também o meu amigo e pastor lá de Fátima, o pastor Ocimar, que muitas vezes nós meditamos, oramos até várias vezes à noite, nas orações até 3 horas da manhã, ia para o monte, e ali nós muitas vezes buscando, né? Eu também conheço o trabalho dele, que ele é uma pessoa também de fazer doações de cestas básicas, pessoa do bem, ele, que eu caminhei com ele e vi as obras dele também. E Deus me deu aqui uma palavra, né? E a gente tem que agradecer a Deus por essas vidas que entram na nossa vida para acrescentar, né? E Deus sempre nos mostra que nós devemos andar com pessoas que acrescentam na nossa vida, né? E eu agradeço a Deus por isso. Só tenho que engrandecer o nome do Senhor, que Ele fala que muitas vezes que a gente tem que meditar e buscar. E aqui eu vejo que Deus está nos alertando sempre, né? E peço que vocês me acompanhem no livro, no Evangelho de João, né? O Verbo se fez carne. E no princípio, amém, irmãos? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. É bom para a gente meditar, tá, irmãos? Agora vamos lá para João 10. Nós vamos falar sobre essas passagens, né? O Evangelho de João 1, agora João 10. Jesus, o bom pastor. Jesus falando aos discípulos e a todos que com ele andavam: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Este fugirão deles, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vidas e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e a deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecidas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minhas ovelhas, dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la e tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar e tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa desta palavra. E muitos deles diziam, tem demônios e está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus sempre bom, né? Em palavras, né? João 14, muito bom. Ele vai falar assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até aqui, amém, irmãos? Nós vemos que essa passagem aqui, Deus pede para que nós se ligue na palavra, esteja ligado na palavra o tempo todo, porque em João, Evangelho de João primeiro, Deus se fez, né? No princípio, né? Ele estava com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Hoje nós vivemos num mundo que é exatamente assim, a palavra é desconhecida daqueles que não querem ouvir. Na verdade, a luz vem, mas as trevas não compreendem, não entendem, né? Como que ele chega até a humanidade e consegue dar essa palavra de abrir os olhos para conhecimento e salvação. Porque, na verdade, Deus veio salvar. Jesus veio salvar. Vê que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava no princípio. No princípio era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ver que lá naquele tempo pairava-se, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Então não tinha nada. Então foram-se criados, né? Então nós vimos aqui que a partir do Pai, do Filho e do Espírito, ali começou Deus a querer mudar aquele cenário e fez todas as coisas. Começou a criar, né? Tudo que nós vimos ao nosso redor, né? Tudo foi pelo conhecimento, foi pela sabedoria que Deus foi dando. Então a natureza, tudo em si foi Deus, né? As construções depois foi o homem, mas tudo em si que nós olhamos e as maravilhas feitas sobre a natureza, sobre as águas, sobre as árvores, sobre o céu, então é Deus. Então aqui ele veio para que nós não fôssemos enganados, né? Não fôssemos enganados. E João 10, ele vai falar que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele vai cuidar das ovelhas. Ele não vai fazer algo para maltratar as ovelhas, né? Ele fala assim, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, né? Nós olhamos aqui que em modo nenhum inclui-se na palavra do Senhor coisas que para oferecer para trocas. Não, ele veio salvar. Salvação é de graça, mas salvação também tem que ouvir. Nós estamos que estar ligado na palavra.
né? Aí ele fala que muitos virão em meu nome. Sim, muitos virão em meu nome, sim. Mas muitos vêm para abrir os olhos e muitos vêm para enriquecer. Nós conhecemos o cenário da grande estrutura, das coisas que se tem no cenário de grandes pastores, de pessoas que se dedicaram a vida toda para pregar, para fazer, mas ele também adquiriu uma quantidade de muito bens. Ele não está muito preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado com o que você pode trazer para a casa dele. Sabe? Então nós conhecemos quem são, né? Não precisa citar nomes, não precisa citar congregações. Nós sabemos que quem serve a Deus e quem não serve a Deus. A quem serve para o mundo e quem não serve para o mundo. Né? Nós sabemos aqueles que vivem, que está plantado, enraizado sobre o mundo. Né? Porque a raiz de todo mal é o dinheiro. Então a gente sabe quem está focado no dinheiro, pelas suas grandezas. Né? Aqueles pregadores que têm propósito, que têm um monte de coisa. O simples é que Deus veio salvar. Deus não veio prometer grandes coisas para a humanidade, para mim e para você. Ele veio se importar com a salvação. Por isso que ele fala, junteis tesouros no céu e não na terra. Porque o tesouros no céu é o conhecimento. É onde te leva a salvação, onde te liberta do mundo. Né? Você vê que aqui, quando Deus começa a falar do bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí você vê lá em João 14 que ele vai falar, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Deus está preparando um lugar, está preparando morada para aqueles que ouvem a voz e se preocupa com a morada no céu e não se preocupa com a morada aqui na terra. Deus tem propósito de salvação e não propósito de troca. Eu vou atrás de Deus que eu vou conseguir isso e Ele vai me dar, eu dou tudo que eu posso para Deus e Deus vai me dar tudo. Não, Deus não trabalhou desse jeito. Jesus não veio aqui ensinar desse jeito. Jesus ele se importa com a humanidade assim, de uma salvação, de uma entrega. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem e as me seguem. Mas o seguir ao Senhor é arrebatá-las da mão do inimigo e trazer para a presença de Deus. É você se preocupar com a sua salvação. Que a salvação sim é de graça. Né? Eu não preciso trocar nada, eu não preciso barganhar com Deus. Né? Ele criou todas as coisas para que nós se achegássemos a Ele. Mas através da salvação, não através do que Deus pode me oferecer. Ah, Deus vai me dar tudo de bom. Eu tenho tudo na terra. Sim, trabalhe, você consegue. Amém. Ele falou para você trabalhar e ser sustentado, né? Então, mas o propósito de Deus é sobre a salvação. A luz resplandece nas trevas, que hoje o mundo vive nas trevas, como naquele tempo também. Mas as trevas não conheceram. A luz veio dar luz para eles, veio tirar ele da escuridão, veio tirar daquela vida que eles viviam sobre as coisas do mundo. Mas Deus veio despertá-los, ser a luz dele, para que eles enxergassem a luz, para que eles saíssem das trevas. Mas as trevas não conheceram, é bem claro a palavra. Aí Deus está aqui em João 10, como um bom pastor, para resgatar as ovelhas, e toda aquela que ouve, o seguir. O seguir para quê? Para ser salvo. Tem sim muitas igrejas, tem. Eu acredito que Deus, através da palavra, você pode ter ido para Mundial, para Universal, para Assembleia, para da Graça. Você pode ter ido. Se lá dentro você ouviu a voz do Senhor seu Deus e despertou para o conhecimento da palavra, porque eu creio que Deus trabalha através disso. Deus vai usar muitas vezes as pessoas para trazer ovelhas para Ele, para que depois você conheça quem é o seu pastor. Então, em todos os lugares é bom para que você esteja. Com bom e com suave que os irmãos vivam em união, mas também que lá dentro você consiga alcançar a essência que é a palavra. E a palavra entra e faz ali uma diferença. Aí você ouve a voz do seu pastor e você o segue. Mas você o segue com que propósito? Propósito da salvação. Foi assim que João veio. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. João não pregou barbaridade, não criou teologia. Deus não criou muitos estudos para pregar a palavra. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então não foi muita coisa. Não precisou muito estudo.
o que ele pede é para que ouçam a voz, e a voz está conosco. A todo tempo Deus está falando. Nós precisamos desligar do mundo e ouvir a voz do Senhor e caminhar para uma nova morada nos céus. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muita morada. Então essa morada depende de mim e de você. Para que nós prossigamos em conhecer a Jesus, em conseguir a salvação. É simples. Obediência ao Criador. Ouvir a voz daquele que esteve aqui na terra, ensinando, conduzindo de como andar. Como que pode um endemoniado não abrir os olhos? Como eles acusaram. É endemoniado, ele está cheio de demônios. E outros que estavam lá ouviram a voz do Senhor. Como que pode um endemoniado abrir a voz ou abrir os olhos do cego? Você vê que é bem claro que muitos que estão ali entre eles ainda conseguem ouvir a voz do Senhor e conseguem sair da mesmice daquilo que estão. Nós olhamos muitos e muitos. Nós olhamos Paulo também. Paulo também ouviu a voz do Senhor, seu Deus, quando ele caiu, o Saulo que era perseguidor. Então nós sabemos que o propósito de Deus é a salvação. Aquele que se preocupa com a salvação consegue uma morada no céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho. E esse um caminho se chama Jesus. Quantos e quantos estão seguindo grandes pastores aí, porque é um homem de Deus, é um homem de Deus. Irmão, você também é um filho de Deus. Você também é uma mulher de Deus, é um filho de Deus, é um homem de Deus. Você é criação do Senhor. Basta você ouvir a voz do Senhor e sair. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, se afaste daquele que está tirando o que você tem. E conheça uma voz que vai te salvar. Conheça uma voz que está preparando para você uma morada lá no céu. Uma casa, sabe? Ele fala, não junteis tesouros na terra. Junte os tesouros lá em cima, onde você vai conseguir alcançar depois, que é a sua salvação, um lugar preparado para você. Pense na sua salvação, não pense nas coisas que você vai ter aqui, que vai ficar. Deus quer te salvar, Jesus veio para te salvar. Ele tem um propósito, e o propósito do Senhor foi quando criou todas as coisas, que não tinha nada lá, ele fez o homem e fez a mulher. E depois ele foi lá, eu vou oferecer, está aqui. Depois eu vou deixar um caminho e vou fazer com que eles escrevam a sua própria vida. Mas escrevam para o alvo, para a salvação. Quando você coloca o seu nome, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Você vê que aqui todos quantos ouviram a voz do Senhor, não é simplesmente ouvir a voz do Senhor e agora continuar do mesmo jeito, não. É o ouvir e caminhar diferente. Agora você tem um alvo, você tem um foco. E esse foco agora é Jesus. Se prepara. As coisas cada dia são piores. O mundo não tem nada a oferecer de bom. O próximo presidente que entrar, o atual, ele não pode te salvar. Ele pode sim conseguir com que você obedeça às leis aqui da terra, mas tem uma lei maior sobre o homem, é o próprio Deus. Então nós devemos ser obedientes aqui sim, mas também temos que temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o conhecimento, é o reconhecimento de que Ele é o Criador e nós somos dependentes dEle. Nós necessitamos dEle. Nós precisamos estar ligados nele. É isso que Ele veio fazer, abrir os olhos. Tirar o tampão para que vocês ouçam a voz do Senhor, seu Deus. E consigam agora caminhar com novidade de vida. Isso é o propósito de Deus. Ele não colocou, Deus não estabeleceu todas as coisas para que o homem vivesse distante de Deus, e sim próximo de Deus. Quer coisas maiores do que essa agora que aconteceu, onde todos estão dentro de casa? E ainda tem muita gente que estão ainda abusando das suas pregações para
pedir. Eu vejo muitas vezes aí, o irmão, faça isso, faça aquilo. Não, ouça a voz do Senhor, medite na palavra, esqueça o homem não vai te salvar. Por isso que ele falou, pode o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Muitas vezes ele pode salvar, muitas vezes você ouviu a voz e você saiu de lá. Ou de repente você vai permanecer lá, mas vai ficar plantando a semente do Senhor, para que ouçam a voz. Fala, irmão, você está entendendo a palavra diferente. O irmão, a palavra do Senhor não é isso não. Ele pede para que nós sejamos distanciados do homem, se achegue a Deus. O propósito de Deus é esse. Ele vai usar. Não foi assim com o jumento? Ele não fez assim, falar, para que o Balaão não morresse? Se ele passasse ali, o anjo da morte, o que eu te fiz? Porque me bates? Lembra lá também que no Salmos 91, Deus enviará anjos ao teu redor e te guardará. Ele fala que 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Você crê na palavra do Senhor, que Ele tem poder? Se baseie na palavra como uma salvação para a sua vida, como uma libertação para o mundo, uma libertação do homem, para um conhecimento da palavra para Deus. Deus tem grandes coisas a fazer sobre a humanidade. Basta ouvir a voz do pastor, né? Ezequiel 34 também fala do pastor. Ai dos pastores que apacentam ovelhas para si mesmo e não apacenta para Deus. Eles vão dar conta. Nada ficará oculto na terra. E eles conhecem a palavra também. Eles vão dar conta deles. Eles podem viver do jeito que eles querem. Eles podem ter toda a riqueza do mundo, só não vai ter a salvação. A palavra é bem clara. Pode conquistar, você pode ter tudo, menos a salvação. É bem isso que Deus fala. Ide, pregai, de graça recebeste, de graça desses. Não é por dinheiro, não é por dinheiro. Sabe? A palavra tem que fluir. E a palavra está chegando nos quatro cantos. E a palavra já está fazendo uma diferença. Não é todos que vão ser salvos, a palavra é bem clara. Não são todos, porque nem todos estão dando ouvidos. É por minoria. Sabe? Tem uma quantidade que estão acordando para a palavra, estão se distanciando do homem. Estão se achegando a Deus. Mas tem muitos escravos do homem ainda aqui na terra, submissos ao homem, cheio de doutrinas e não fazendo aquela vontade do Senhor. A doutrina maior é a doutrina de Deus, que Ele veio ensinar, salvar, libertar e curar, sabe? E todos venham se achegar a Deus. O propósito de Deus foi esse. Melhor ainda que Deus falou, Jesus quando subia falou, vou subir, mas não vou deixá-los órfãos, vou deixar o Espírito Santo aqui para ser conduzido. Então o Espírito Santo vai te conduzir. Dobre o seu joelho, medite na palavra, se achegue a Deus que você terá direção diferente, uma direção para o alto, para estar bem distante do homem. O homem só quer te tirar, o homem só quer arrancar o que você tem. Quem diz que a salvação tem que pagar? Acorde para a vida, se achegue a Deus, as escrituras estão aqui, ó. Ele diz que ela é bem mais rápido e mais fácil de chegar para nós do que um prato de comida, porque a palavra está aqui, está na nossa boca, conhecendo a palavra. Conheça a palavra, conheça, e ela vos te libertará. Então se achegue aqui, ó. Nós temos um caminho aqui, ó, as escrituras sagradas, a inspirada, é Ele falando conosco. É por isso que Ele permanece até hoje. Ele permanece até hoje. Ele chega aquele tempo em que Jesus, quando ele falou, derruba esse templo que eu reconstruirei em 3 dias, ele estava falando dele, que ele em 3 dias ia ser ressuscitado e ia subir. Mas ainda tem uma coisa que Deus ainda faz, ainda constrói, até hoje Deus constrói. Todo aquele que se arrepende, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador e conhece as Escrituras, ele ainda levanta um templo, ele troca aquela coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele ainda é construtor de templos. Então se você aceita Jesus, você tem um novo caminho. Hoje você ouviu a voz do Senhor teu Deus, você pode falar, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Serei um templo construído por ti hoje, serei renovado. Serei uma nova criatura, serei diferente.
Deus ainda conta comigo, com você. Então, já que eu acordei para a vida, Deus construiu, Ele constrói. O homem destrói, mas Ele constrói. É todo aquele que ouvir a voz do Senhor seu Deus. Confesse Ele como Senhor e Salvador. Deixe as suas práticas erradas, seus pecados. Lembre-se que Ele já levou todas as enfermidades. Agora basta crer. Nada se chegará. Então essas coisas que estão acontecendo aí, ó, não me atinge. Não me atinge. Eu temo ao Senhor seu Deus. A televisão é televisiva. Ela mostra aquilo que Ele quer. Todos se vendendo para a China, para todo mundo. Vê as emissoras aí vendidas. Que eles querem um propósito. Muitos falam, o vírus não é de Deus, o vírus é não sei o que, foi formado pelo homem, não sei o que, tal, tal. Nenhuma folha da árvore cai se não for permissão do Senhor. Então, se eu creio na palavra, eu também creio que nada se achegará a mim, a minha família. Porque se os anjos é acampado ao derredor, todos que estão ao meu lado não serão atingidos. Então, se tem a minha família, que eu oro, e dá um temor da palavra pelo conhecimento, Deus está aguardando. Eu não preciso temer. Nós precisamos obedecer para não ter a confusão. Tem que pagar multa. Se você não está trabalhando, você tem que pagar. E como que você vai pagar? Então a gente tem que evitar muitas coisas. Mas eu não poder abraçar meu irmão, não poder abraçar minha mãe, não poder pegar na... Isso, pelo amor de Deus. O nosso Deus não é maior que essas coisas, não. Como que esse vírus pode me atingir se eu não dou legalidade para ele? A televisão me amedronta, a televisão quer que eu fique trancado, a televisão quer que eu entre em depressão, que nós temos um governador que não conhece muitas coisas, ele está fazendo aglomeração, né? Isso cabe a ele fazer, que depois ele tem um preço também, né? Se compram aparelhos caros aí que vêm não sei da onde, que não sei o que, é porque estão investindo e eles querem um retorno. Então eu não tenho que temer ao homem, eu tenho que temer a Deus. Irmão, toda hora que eu vejo negócio de coronavírus, eu já mudo. Eu não assisto, que é só desgraça. Muita gente morrendo sem ninguém morrer. Morre-se de câncer, morre de AIDS, morre de malária, morre de febre amarela, morre de dengue, morre de tudo. Mas agora o foco principal é o coronavírus. Então toda hora que você morreu não sei quanto, só isso. Ninguém morre de outra coisa. Se você cair da escada, foi o vírus que te empurrou. Então tudo leva para a desgraça do ser humano. E as pessoas ficam ali trancadas dentro de casa, ouvindo a desgraça e trazendo a desgraça para si. E Deus querendo libertar. Quantas coisas aconteceu agora, marido que não suporta a mulher. Deus está colocando famílias para ser reunidas, porque são estabelecidas por Deus. Mulher, marido e filhos, família. Foi isso a estrutura de Deus. Agora tem muitos que não conseguem ficar dentro de casa. Marido e mulher que não conseguem ficar dentro de casa. Pastores com medo. Pastores que antigamente expulsavam demônios, curavam enfermo, agora não cura um vírus. Que não tem o poder da palavra, porque parece que também não conhece as escrituras. Há um temor muito grande das coisas que o mundo oferece. A terra jaz do maligno, a palavra é bem clara. A terra jaz do maligno. Esperar o que da terra? Coisas boas? Coisas piores virão, irmão. Coisas piores virão. Isso é só o princípio das dores. Renúncia. Renuncie. Sabe? Viva para Deus. Esquece essas coisas aí. Vai ficar tudo. Eu vejo pessoas construindo, fazendo só para amanhã. O que você planta, filho, você vai colher. Plante desgraça e vai colher desgraça. Plante a semente do bem, colhe o bem. Plante a salvação, leve a palavra. Que tem um lugar preparado. João 14. Tá? Que vocês venham meditar nessa palavra, que vocês venham meditar a palavra de Gênesis e Apocalipse. Se prega isso. Salvação. Se arrependa, se converta. Se converta. Deus fala lá em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. É você e Deus, intimidade. Entre no teu quarto, fecha a tua porta e fale em teu pai em secreto, que ele ouvirá e falar em secreto contigo. Você quer ouvir a voz de muitos aí fora? Você vai ouvir. Eis que Deus falou. Aí Deus falou, não falei nada. Eis que Deus fala, não. Sabe?
Cuidado. A palavra é um caminho de conhecimento, de arrependimento e salvação. É simples. Não tem muita coisa não. Quem está juntando tesouros aqui, vai morrer aqui, vai ser consumido aqui. Ele estará exatamente jogando terra no buraco e indo lá para baixo. É profundo o negócio. Então, se eu creio no Criador, eu creio que Deus fez todas as coisas, eu creio que em mim nenhum mal chegará. Então, eu vivo pela palavra. Eu tenho que pegar essa posse dessa palavra e falar: Senhor, o Senhor é maior que tudo. E é maior que tudo. Tem alguém maior que Deus? Quem é o dono da ciência? Quem é o onipotente? Ele não é o mesmo ontem, hoje e sempre? Onipotente porque ele dá poder e é o super poderoso, ele que dá poder. A ciência porque ele dá para que as pessoas estudem. Ele que dá sabedoria. Ele que dá. O homem tira, mas ele dá. Se achegue a Deus. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Ouça a voz do pastor, que ele quer te salvar. Esqueça o grande pregador. Esqueça aquele bem bonitinho lá que está pregando. Ele prega, mas tem preço para se pagar. Você tem que levar. Tá? E ele se preocupa simplesmente com a sua alma, com a sua salvação. Então existem muitos conhecedores. Mas se a palavra do Senhor não desse dinheiro, não teriam. Não teriam grandes pregadores, não. É porque ganha, né? Então é bom eu conhecer a palavra, é bom eu ser teólogo, é bom eu vender. Se eu vendo, eu ganho. Se eu vendo, eu cresço. Só que só cresce para os lados, não cresce para cima não, viu? Não cresce para cima não. Porque vocês estão juntando tesouros na terra. E tesouros na terra só vai para o lado, não cresce para cima não. Que a salvação não se compra. A salvação é buscar arrependimento, se converter verdadeiramente, que vai ficar. O dinheiro vai ficar. As riquezas vai ficar. E com as riquezas e com tudo que o coração está preso, vai ficar também, não vai subir. Vai ficar também. Porque você vai ter que subir sem nada. E você está preso às coisas da terra, então você vai ficar. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha entrar com essa palavra e busque no conhecimento da palavra. Busque ser verdadeiro com Deus. Irmãos, Deus conhece nós. Ele conhece cada ser humano. Ele sabe do que nós suportamos, do que nós podemos. Sabe? O mal habita dentro da gente, mas a gente precisa ser melhor. A gente pode ser melhor. A gente pode buscar em Deus ser melhor. Sabe? A gente tem que largar as coisas. Né? Como Paulo falou, morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Porque morrer sem Deus, não tem para onde ir. É trevas. Mas aquele que morre com Cristo tem uma morada lá em cima. Mas tem que ser verdadeiro. Não pode ser mentiras. Mentira faz parte de Satanás. A verdade prevalece. É por isso que fala, conheceis a verdade. Eu sou o caminho. A verdade está falando conosco. A verdade é Deus. A mentira é de Satanás, todo mundo sabe. E todos aqueles que vivem da mentira terão um preço a pagar. Se arrependa, conheça, busque no Senhor. Senhor, não consigo entender. Pede a Ele que Ele te dá. Sabe? Busque nele. Ele abre a sua mente. Se dobre a Ele. Não se dobre aos homens. Se dobre a Ele. Ele é a sua salvação. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. É a base da nossa vida. É a nossa estrutura. É Deus. Ele enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. E todo aquele que ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e crer, será salvo.
Aquele que não crê será condenado. As Escrituras é bem clara. Se eu leio a palavra e creio no Criador, eu sei que por aqui é a minha salvação. Então eu não posso ficar preso ao homem. E são todos, você pode ver que são todos, a maioria deles, dos grandes escalões, juntam-se tesouros na terra. Que hoje nós vimos aqui a necessidade e muitos ainda pregando, deposite, 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 deposite. Então deposite. Não deposite em Deus não, tá? O propósito de Deus é maior na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra venha entrar, venha alcançar e venha salvar. É de graça. Não precisa dar nada. É só ouvir a palavra. E a palavra liberta. A palavra cura e a palavra sara. É sobre a palavra. Conheceis. Conheceis a palavra e ele vos libertará. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado. Continue meditando na palavra, buscando no Senhor.